O som do relógio na parede da cobertura de Alex Duarte marcava a passagem dos segundos com uma precisão implacável. O ponteiro se movia em um ritmo constante, mas cada tic-tac parecia ecoar com o peso de uma vida que ele não sentia mais como sua. A vista que se estendia diante de seus olhos era um mar de arranha-céus de vidro e concreto, cintilando sob o sol poente como joias gigantescas. A cidade, com suas promessas de sonhos e conquistas, era a mesma que um dia o impulsionara a buscar mais dinheiro, mais poder, mais status. Mas agora, ela parecia um palco de vaidades, onde ele se sentia apenas mais um ator sem propósito. Alex passou a mão pelos cabelos, desalinhando-os, e deixou escapar um suspiro profundo. Os trajes de grife e o ar-condicionado que soprava uma brisa artificial não traziam mais conforto. Algo faltava. Algo que ele não encontraria em reuniões de conselho ou em festas luxuosas com champanhe efervescente. Foi nessa tarde que a ideia tomou forma, clara e insubstituível como uma decisão já feita. Ele precisava sair, se desvencilhar da máscara que o dinheiro lhe impusera. A ideia de se misturar ao caos urbano de uma forma mais anônima acendeu uma centelha de excitação em seu peito. Se ele queria redescobrir o que o mundo tinha a oferecer, além dos sussurros interesseiros e dos flashes fotográficos, precisava descer até as ruas. No dia seguinte, Alex se encontrava diante de um espelho diferente. A barba estava mais por fazer, o cabelo ligeiramente bagunçado de propósito, e uma camiseta simples e calça jeans substituíam os ternos feitos sob medida. Seu reflexo parecia um estranho, mas também uma versão mais real de si mesmo. Com um toque rápido no celular, ele ativou seu perfil de motorista de aplicativo. O primeiro toque de notificação fez seu coração bater mais forte. Uma corrida aguardava. O barulho da cidade à noite era diferente. Era uma sinfonia composta por buzinas impacientes, risadas abafadas de grupos que passavam pela calçada e o som distante de um músico de rua tocando seu violão em um canto qualquer. A primeira passageira entrou em seu carro. Uma senhora de cabelos grisalhos, cujo rosto cansado suavizou em um sorriso ao ver o jovem motorista. "Boa noite, meu filho", ela disse, ajeitando a bolsa no colo. É raro encontrar alguém com um sorriso sincero. Esse mundo anda tão apressado. Alex respondeu com um sorriso curto, mas verdadeiro. Durante o trajeto, ouviu histórias da juventude da senhora, dos amores e das saudades que carregava. Ele notou como os olhos dela brilhavam ao falar de um tempo em que a vida era mais lenta e as pessoas se olhavam nos olhos. Aquilo, por mais simples que fosse, o tocou. Ali, no modesto interior de seu carro, Alex encontrou uma sinceridade que parecia ter se perdido entre as paredes de vidro de sua cobertura. Os dias seguintes trouxeram passageiros variados. Um estudante nervoso ensaiando uma apresentação em voz alta, uma mãe que cochilava exausta após um turno duplo no hospital, um músico que ofereceu canções em troca da corrida. Cada pessoa era uma peça diferente de um quebra-cabeça que Alex começava a montar. Um mosaico de experiências, emoções e pequenas batalhas diárias. Naquela nova vida, Alex descobriu algo inesperado. Ele gostava de ouvir. Gostava de fazer parte daquele mundo em que todos carregavam seus fardos, mas também seus sonhos e desejos. E, ironicamente, foi nesse espaço limitado de um carro que ele começou a perceber a grandiosidade do que é ser humano. Uma tarde, enquanto o sol dourava o céu e tingia a cidade com sua luz suave, Alex aceitou uma nova corrida. Ao virar a esquina movimentada, ele viu a próxima passageira esperando. Uma mulher com uma bolsa de tecido pendurada no ombro e manchas de tinta colorida nos dedos. Era Ana. Naquele momento, Alex não sabia, mas aquele encontro mudaria o rumo de sua vida, desvendando uma trama onde amor e autenticidade se entrelaçariam sob as luzes ofuscantes da cidade. Os motores da cidade rugiam, os pedestres corriam apressados, mas dentro do carro, o tempo parecia parar. Com um sorriso e um boa tarde que soou mais como uma melodia suave, Ana entrou no carro, e Alex soube, antes mesmo que pudesse entender porquê, que sua jornada estava apenas começando. Capítulo 2 – Encontro com a inspiração. A noite tinha um peso especial na cidade, com seu manto estrelado apenas ligeiramente ofuscado pelas luzes de neon e pelas janelas iluminadas dos prédios. O ar estava carregado de uma brisa morna, fazendo as folhas das árvores balançarem suavemente, e os sons da cidade, risadas, motores roncando e passos apressados, se entrelaçavam em um fundo sonoro familiar. Alex sentia a adrenalina habitual de sua nova rotina.
A direção agora era um ritual quase meditativo, uma fuga da identidade que sempre carregara. E então a notificação soou. Uma nova corrida. Ele apertou a tela com um leve sorriso e seguiu para o endereço indicado. Estacionou em frente a um pequeno prédio de fachada antiga, com cartazes colados sobre as janelas que anunciavam oficinas e eventos culturais. O letreiro desbotado dizia Ateliê, Luz e Cor. A porta se abriu e Ana surgiu, com um ar de cansaço, mas um sorriso resiliente. Os fios de cabelo castanho escapavam de seu coque desfeito, e seu rosto trazia manchas de tinta, como se fossem memórias coloridas de um dia que deixara sua marca. Boa noite, ela disse com a voz suave, mas rouca, carregada de cansaço e um toque de alívio por finalmente estar a caminho de casa. Boa noite, respondeu Alex, segurando o olhar por um instante a mais do que o habitual. Havia algo em seus olhos, um brilho de paixão e uma faísca que o intrigaram de imediato. O carro ganhou a estrada, cortando o asfalto liso e refletindo as luzes que passavam rápido pelas janelas. Alex, sempre cuidadoso em não parecer invasivo, notou que Ana carregava consigo uma tela coberta por um pano manchado de cores vibrantes. Era difícil ignorar a energia que parecia emanar dela, uma presença que transformava o espaço confinado do carro em algo quase palpável. Parece que teve um dia longo, comentou Alex, tentando manter o tom casual. Ela soltou uma risada leve, que soou como uma melodia cansada. Você nem imagina. As crianças estavam mais animadas do que nunca hoje. Estávamos terminando um mural comunitário e, bom... Ela olhou para as próprias mãos, tingidas de azul e amarelo. Acho que fui a tela deles no final. Alex sorriu, surpreso ao sentir seu peito aquecer com a resposta. É bom saber que alguém se importa tanto assim com a arte, ainda mais na cidade. Às vezes parece que ela é só concreto e pressa. Ana olhou para ele, seus olhos amendoados ampliados por uma surpresa agradável. Exatamente. Por isso faço questão de manter o ateliê funcionando. Para que as crianças tenham um lugar para serem mais do que estatísticas ou figuras anônimas na multidão. A sinceridade em sua voz fez algo se remexer dentro dele. Um eco distante de uma memória que há muito esquecera. Seu pai, em seus raros momentos de calma, ensinando-lhe que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele oferece ao mundo. Por anos, Alex se perdera na busca por ser um nome de destaque, esquecendo-se do que significava realmente tocar outras vidas. Deve ser difícil manter um espaço assim, disse ele, cauteloso, mas interessado em saber mais. Ah, é. Todo dia é uma batalha contra contas atrasadas, investidores querendo o prédio, mas vale a pena cada minuto. Ver aqueles rostos iluminados enquanto pintam ou esculpem é o que me faz continuar. Por um instante, o carro parecia ter se afastado do mundo lá fora, e a cabine se tornara um microcosmo onde duas almas se encontravam pela primeira vez em sua verdade. Alexa olhou de relance, admirando como ela falava com as mãos, as palmas abertas como se estivessem criando a própria visão que descrevia. A simplicidade e a paixão dela eram uma lufada de ar fresco, algo que ele nem sabia que precisava até aquele momento. O trajeto chegou ao fim, mas o silêncio que se seguiu à conversa carregava um peso diferente. Era como se as palavras ditas e não ditas tivessem tecido um fino fio de conexão entre eles. Ana se inclinou para pegar a tela e deu um sorriso cansado a Alex. Obrigada por ouvir, mesmo que sem querer. Nem sempre consigo dividir essa parte comigo com estranhos. Boa noite. Boa noite, Ana, respondeu ele, e observou enquanto ela caminhava pela calçada iluminada apenas pela luz amarelada dos postes. Antes que desaparecesse dentro do prédio, Ana se virou, como se tivesse esquecido algo. Ah, e meu nome é Ana, disse com um sorriso que dizia que ela já sabia que ele não era como os outros motoristas. Alex ficou ali com as mãos ainda no volante, observando a porta do prédio se fechar lentamente. A cidade continuava seu curso, indiferente ao que acabara de acontecer. Mas para Alex, a noite marcava mais do que apenas mais uma corrida. Era o início de algo novo. Uma jornada que ele mal podia esperar para descobrir. A semente de curiosidade e encanto estava plantada, e ele sabia, em algum lugar profundo, que aquela mulher e seu ateliê haviam despertado um lado seu que estava adormecido há muito tempo. Capítulo 3. O crescimento da amizade. O ronco suave do motor se tornou a trilha sonora da nova rotina de Alex. As noites na cidade continuavam a ser uma tapeçaria de luzes e sombras, mas agora tinham um toque especial. A cada corrida,
Ele descobria um novo pedaço da alma vibrante de Ana. E o desejo de conhecê-la mais profundamente o fazia ajustar seus horários para garantir que estivesse disponível quando ela saísse do ateliê. O que começara como coincidência, logo se transformou em hábito. Ana, por sua vez, notava sua presença e, com o passar dos dias, começou a esperar por ele, trocando mensagens rápidas antes do fim do expediente. Oi, Alex. Preciso de um resgate. Muita tinta e pouca energia. Você está por aí? Era uma das mensagens que ele recebeu numa sexta-feira, seguida de um emoji sorridente. A relação deles evoluiu de forma orgânica. Durante as viagens de carro, as conversas passaram a ser recheadas de risos e momentos de reflexão. Ana falava sobre as crianças que frequentavam o ateliê e sobre como cada uma tinha uma história única. Histórias de resiliência e esperança que pareciam invisíveis para o resto da cidade. Ela falava com tanta paixão que Alex não podia deixar de se envolver, seu coração batendo um pouco mais forte a cada detalhe. Tem uma garota chamada Lara. Ana disse uma noite, a cabeça recostada no banco, os olhos perdidos na paisagem noturna. Ela é incrível. Tem apenas 8 anos e já pinta com uma sensibilidade que você não acreditaria. Ontem ela me perguntou por que as pessoas grandes sempre estão correndo, como se nunca tivessem tempo para olhar as estrelas. Alex sorriu, mas seu peito se apertou. As crianças têm uma visão que a gente esquece, não é? Talvez a Lara esteja certa. Talvez devêssemos olhar mais para as estrelas. Ana o fitou por um momento, surpresa pela sinceridade em suas palavras. Você é diferente, sabia? Não é só um motorista. Ele desviou o olhar para a rua, sentindo a verdade da frase ressoar. Mas antes que pudesse responder, Ana riu, quebrando a tensão. Isso foi um elogio a propósito. Certa tarde, enquanto o sol se escondia sob uma paleta de cores quentes, Alex apareceu na porta do ateliê. A fachada do prédio, que antes passava despercebida aos seus olhos, agora parecia um lar, um refúgio de sonhos pintados e vozes alegres. Ele entrou, e o cheiro de tinta fresca e madeira batida o envolveu. Crianças corriam com pincéis e sorrisos manchados de cores. Ana estava no meio da sala, de avental e cabelos presos com um lápis. Quando o viu, seus olhos brilharam de surpresa e alegria. Alex, o que faz aqui? Pensei em oferecer uma ajuda, ele respondeu, tentando parecer despreocupado, mas sentindo o coração acelerar. Sou bom em carregar coisas pesadas e limpar pincéis, eu acho. Ela riu e a risada ecoou pelo espaço como uma nota musical. Então, senhor motorista, bem-vindo à equipe. Precisamos de toda a ajuda que pudermos ter. Os dias seguintes foram marcados por Alex mergulhando de cabeça no ateliê. Ele descobriu que tinha um talento inesperado para entreter as crianças com histórias engraçadas sobre um motorista aventureiro que viajava pelo mundo em busca de cores mágicas. Ana o observava, às vezes com um olhar pensativo, como se tentasse decifrar as peças do enigma que ele era. Uma noite, enquanto limpavam os pincéis em silêncio, Ana quebrou a tranquilidade. O prédio está à venda, Alex. E estou com medo. Ele parou, a esponja ainda na mão, e encontrou os olhos dela. Havia uma fragilidade ali que ele nunca tinha visto. Já tentaram isso antes? Sim, mas desta vez é sério. Há um investidor que quer transformar tudo isso em escritórios. O ateliê seria um incômodo. O que ela não sabia é que Alex já sabia quem era o tal investidor. Marcos Villar, o empresário implacável que sempre via as pessoas como obstáculos e nunca como histórias. Alex sentiu uma raiva crescente, uma onda de proteção que era nova e intensa. Vamos encontrar uma solução, ele disse, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Ana balançou a cabeça, uma sombra de sorriso nos lábios. Obrigada, Alex. Você não tem ideia de como suas palavras me ajudam. E naquele momento, enquanto os sons das crianças ecoavam ao fundo e as sombras da noite se estendiam além das janelas, Alex percebeu que não era mais apenas um motorista curioso. Ele estava se tornando parte da história de Ana, e ela, parte da sua. O céu da cidade estava tingido de um cinza metálico, ameaçando uma tempestade que refletia a tensão crescente na vida de Alex. Ele estacionou o carro em frente ao ateliê de Ana, mas não saiu de imediato. Dentro do veículo, o ar parecia pesado, e suas mãos no volante estavam geladas, apesar do calor abafado que pronunciava a chuva. Desde a conversa com Ana sobre a venda do prédio, Alex não conseguia tirar da cabeça a figura de Marcos Villar. O nome ecoava em sua mente como um lembrete sombrio de sua antiga vida.
Uma vida cercada por interesses mesquinhos, estratégias impiedosas e rivalidades que rasgavam amizades e laços familiares como papel. Marcos sempre fora o exemplo perfeito de ganância personificada. E agora, o destino o trazia de volta, ameaçando algo que Alex começava a valorizar mais do que sua própria tranquilidade. O celular vibrou no painel e ele olhou para a tela. Uma mensagem do conselho administrativo da empresa de sua família piscava ali, solicitando uma reunião urgente sobre a aquisição iminente de Marcos. O passado parecia puxá-lo de volta com garras afiadas. Ao entrar no ateliê, Alex foi recebido pelo som familiar de risadas e pincéis arranhando telas. Mas a alegria no ambiente não o acalmou. Ana estava em pé, inclinada sobre uma mesa, revisando desenhos de um projeto novo. Quando levantou os olhos e o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso, um raio de sol em meio às nuvens pesadas que pairavam sobre ele. Alex, que bom que veio, disse ela, aproximando-se e limpando as mãos manchadas de tinta em um pano. As crianças adoram quando você está por aqui. Ele forçou um sorriso, tentando manter a leveza, mas Ana percebeu a sombra que dançava em seu olhar. Algo aconteceu? Perguntou preocupada. Alex hesitou, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Só alguns problemas de trabalho, mentiu, sua voz arrastada. Mas seus olhos, que sempre falavam mais do que ele gostaria, revelaram a verdade por trás da fachada. Ana inclinou a cabeça, estudando com a atenção cuidadosa que reservava para seus melhores trabalhos. Eu sei que você não fala muito sobre você, Alex, mas se precisar conversar, estou aqui. Aquelas palavras simples o atingiram como uma pancada. Ana era o oposto de tudo que ele conhecia no mundo dos negócios. Sincera, desarmada e, acima de tudo, altruísta. Ela oferecia apoio sem pedir nada em troca, e isso desconcertava. Ele soltou um suspiro profundo, olhando para a mesa cheia de desenhos de crianças que sonhavam com um futuro que poderia desaparecer com a compra do prédio. Ana, você já se perguntou por que eu sempre apareço? Por que faço essas corridas mesmo quando não preciso? Ela riu suavemente. Claro, mas eu sempre achei que você gostasse das nossas conversas. E gosto, mais do que você imagina. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas tem algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. Antes que pudesse continuar, a porta do ateliê se abriu com um estrondo. Um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados e um terno que parecia mais caro do que qualquer coisa dentro do prédio, entrou. Seus olhos azuis afiados e o sorriso gelado eram inconfundíveis. Marcos Villar. Então, é aqui que a mágica acontece, disse Marcos, com um olhar de desprezo que varreu o ateliê de cima a baixo. Pequeno, mas encantador, suponho. Ana travou a mandíbula e deu um passo à frente. Se veio aqui para intimidar, pode ir embora. O ateliê ainda está de pé e vai continuar assim. Marcos soltou uma risada curta, calculada. Ah, minha cara, você realmente acredita nisso? Quando eu quero algo, eu consigo. E infelizmente, este lugar faz parte de um projeto maior, entende? Alex sentiu o sangue ferver. Os anos em que assistira Marcos fazer promessas vazias e tirar vantagem dos outros não estavam tão distantes em sua memória. Sem pensar duas vezes, ele avançou, posicionando-se entre Marcos e Ana. Os olhos dos dois homens se encontraram, faíscas invisíveis saltando entre eles. Deixa em paz, Marcos, disse Alex, sua voz baixa e carregada de ameaça. Marcos arqueou as sobrancelhas, a surpresa passando por seu rosto antes de se dissipar em um sorriso malicioso. Ora, Alex Duarte, parece que o menino prodígio está se divertindo em campos menores. Mas a pergunta é, por quê? Ana olhou de Alex para Marcos, a confusão e o medo se misturando em sua expressão. Alex, você conhece esse homem? O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma lâmina. Alex engoliu em seco, sentindo a gravidade da verdade pressioná-lo. Era um momento que vinha temendo desde que começara aquela nova vida. Revelar sua identidade poderia salvar o ateliê, mas a que custo? Sim, conheço, ele finalmente admitiu, os olhos voltando-se para Ana, que o encarava com uma mistura de descrença e dor. E precisamos conversar. A tormenta lá fora começou a desabar. As primeiras gotas de chuva tamborilando contra as janelas como se estivessem ecoando a tempestade que se formava dentro do ateliê. A exposição fora um sucesso. As luzes do ateliê refletiam nas cores vibrantes das pinturas e os sorrisos animados das crianças e de seus pais iluminavam o ambiente. Ana estava radiante, com os olhos brilhando sob a iluminação suave,
um sorriso de pura alegria e gratidão estampado no rosto. Alex não conseguia desviar o olhar. Era como se ela fosse o centro de toda a beleza que a noite proporcionava. O evento finalmente chegou ao fim, e o ateliê ficou em silêncio, com os restos da festa espalhados em forma de copos descartáveis, risos ecoando nas paredes vazias e pincéis coloridos abandonados sobre as mesas. Anna sentou-se numa cadeira, suspirando de alívio, e olhou para Alex, que estava ajudando a recolher os últimos objetos. Obrigada por tudo hoje, disse ela, sua voz suave e carregada de sinceridade. Você fez mais do que eu poderia pedir. Alex sorriu de canto, sentindo o calor das palavras dela como um bálsamo para a tensão que ainda pairava sobre ele desde o confronto com Marcos. Eu não perderia isso por nada. Ver esse lugar cheio de vida faz valer a pena cada segundo. Anna levantou-se, seus dedos ainda com vestígios de tinta seca, e olhou para a porta que dava para a rua. Acho que está na hora de irmos, murmurou, enquanto uma brisa fresca entrava pela janela aberta, trazendo consigo o cheiro de chuva iminente. A caminhada até o carro foi acompanhada pelo som abafado dos trovões no horizonte. O céu escuro, que minutos antes estava calmo, começava a ser cortado por relâmpagos que iluminavam as nuvens de forma intermitente. Anna riu quando uma gota de chuva gelada tocou seu rosto, seguida por outras que logo se multiplicaram em um ritmo crescente. Parece que a tempestade não quis esperar, brincou ela, correndo os últimos metros até o carro de Alex, as risadas ainda dançando em seu tom. Ele a seguiu, com um sorriso estampado, mais aliviado do que poderia admitir. Dentro do carro, o som da chuva tamborilava no teto como um tambor frenético. As luzes da rua projetavam reflexos líquidos nas janelas, e o mundo parecia se dissolver em um borrão de água e luz. Anna, ainda com os cabelos úmidos e um brilho peculiar nos olhos, virou-se para Alex. Foi uma noite perfeita, não foi? Sua voz saiu baixa, quase tímida. Alex assentiu, mas o olhar dele carregava mais do que aprovação. Carregava um misto de desejo, gratidão e medo. Medo de que aquele momento, por mais sublime que fosse, pudesse ser interrompido pela verdade que ele carregava como um peso. Mas por um instante deixou tudo isso de lado. Foi mais do que isso, ele respondeu. Foi especial. Os olhos de Anna encontraram os dele, e o silêncio entre eles se estendeu. Não era desconfortável, mas carregado de uma eletricidade que rivalizava com os relâmpagos do lado de fora. A chuva escorria pelas janelas, e cada gota parecia contar a mesma história. Uma história de dois mundos que se encontravam em meio ao caos. Antes que ele pudesse repensar, Alex inclinou-se ligeiramente para a frente. O calor que emanava de Anna era tangível, um convite silencioso que ela aceitou ao aproximar-se, os rostos a meros centímetros de distância. O primeiro toque foi hesitante, mas não durou. Em um instante, os lábios dele se encontraram, suaves e cheios de promessas não ditas. A chuva, que antes parecia ensurdecedora, tornou-se uma sinfonia distante, enquanto eles se perdiam um no outro. O beijo se aprofundou, as mãos de Anna deslizando pelo peito de Alex, sentindo o batimento forte de um coração que se entregava sem reservas. Ele a segurou com firmeza, mas com a delicadeza de quem toca algo precioso e raro. Quando se afastaram, os olhos dela estavam marejados, mas não de tristeza. Alex, ela começou, mas não conseguiu terminar. As palavras eram desnecessárias. Eu sei, ele murmurou com um sorriso leve. Naquele momento, sob a chuva que ainda dançava no teto do carro, Alex sentiu que as barreiras entre eles começavam a desmoronar. O medo de revelar quem ele era ainda existia, mas agora dividia espaço com a esperança de que talvez, só talvez, a verdade pudesse ser recebida com o mesmo calor que compartilhavam naquele momento. A tempestade lá fora continuava, mas dentro do carro havia apenas calor, um silêncio confortável e um sentimento crescente de que algo novo estava começando. As manhãs no ateliê de Anna sempre tinham uma energia peculiar. Os primeiros raios de sol penetravam pelas janelas embaçadas de tinta, lançando reflexos cintilantes nas telas inacabadas e nos pincéis abandonados em potes coloridos. O cheiro de tinta fresca, misturado ao café quente, era o primeiro sinal de que a batalha cotidiana começava. No entanto, naquela manhã específica, Anna sentiu uma inquietação sutil, como uma sombra projetada por algo ainda oculto. Alex tinha se tornado uma presença constante, quase indispensável. Ele aparecia com doações anônimas, um lote de materiais de arte aqui, um fornecedor misteriosamente pago ali. Anna inicialmente ficou grata,
encantada pelo que parecia ser um golpe de sorte em um momento crítico. Mas conforme os dias passavam, um padrão emergia. A quantidade de coincidências começava a se tornar difícil de ignorar, e a curiosidade de Ana começou a se transformar em desconfiança. Você sabe de onde veio essa remessa de pincéis? Perguntou Ana a um dos voluntários, segurando uma caixa que acabara de chegar. O voluntário balançou a cabeça, tão confuso quanto ela. Ana colocou a caixa de lado, o olhar perdido enquanto pensava nas últimas semanas. Alex entrou no ateliê naquele momento, trazendo consigo o ar de quem acabava de correr para escapar de uma chuva repentina. O som de seus passos ecoou na sala, mas não foi suficiente para trazer Ana de volta de seus pensamentos. Trouxe café para a equipe, anunciou, segurando um pacote de copos e um sorriso que se alargou ao ver Ana. Ela olhou para ele com os olhos estreitados, um brilho de questionamento dançando em seu olhar. Alex, você tem sido muito generoso ultimamente, começou, tentando manter a leveza na voz. Acho isso incrível, mas de onde estão vindo todas essas doações? É como se um anjo invisível tivesse decidido salvar o ateliê. Ele hesitou por uma fração de segundo, mas logo recuperou o sorriso, embora um pouco mais contido. Talvez a cidade finalmente esteja reconhecendo o valor deste lugar. Quem não iria querer ajudar a manter um espaço tão especial como este? Ana forçou um sorriso em resposta, mas a dúvida permanecia. Ela observava Alex mais de perto agora, reparando em como ele se movia pelo ateliê com uma familiaridade que ia além de um voluntário comum. Ela notou seu olhar quando ele achava que ninguém estava observando, um olhar que carregava preocupação e algo mais profundo, algo que ela não conseguia decifrar. Enquanto isso, a presença de Marcos Villar pairava como uma ameaça crescente. Cartas de advogados começaram a chegar, avisos de que o prédio estava em processo de venda e que todos os ocupantes deveriam se preparar para a evacuação. O ateliê, que antes estava cheio de cores e risos, começou a se encher de sussurros e medo. As crianças, mesmo sem entender totalmente, sentiam a tensão, e Ana se via lutando contra uma maré de incertezas. Uma tarde, após uma reunião especialmente frustrante com o conselho de moradores, Ana encontrou Alex esperando do lado de fora. A expressão dele era uma mistura de alívio e nervosismo. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa e carregada de preocupação. Ela suspirou, os ombros caindo sob o peso de semanas de estresse. Não, Marcos está mais determinado do que nunca, e as cartas não param de chegar. Parece que, não importa o que eu faça, vou perder esse lugar. Os olhos de Alex endureceram e ele segurou as mãos de Ana. Um gesto que era tão reconfortante quanto perturbador para ela naquele momento. Você não vai perder nada, Ana. Prometo que não vou deixar isso acontecer. Mas como você pode ter tanta certeza, Alex? Quem é você, realmente? A pergunta saiu antes que ela pudesse conter, carregada de um medo e uma esperança que faziam seu coração acelerar. Ele abriu a boca para responder, mas o silêncio que se seguiu falou mais do que qualquer palavra. A tensão estava ali, densa e inquebrável. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um carro preto e luxuoso parou em frente ao ateliê, e de dentro dele, Marcos Villar saiu, a postura rígida e os olhos predatórios varrendo o ambiente até pousarem em Alex e Ana. Ah, que comovente, disse Marcos, com um sorriso frio que não chegava aos olhos. Vejo que a resistência continua, mas sinto informar, a realidade é bem diferente. E tenho certeza de que o Sr. Duarte pode confirmar isso. O choque se espalhou pelo rosto de Ana como uma onda, enquanto Alex sentia o chão se abrir sob seus pés. O segredo que mantivera tão cuidadosamente estava prestes a ser revelado, e as consequências, ele sabia, poderiam custar mais do que estava disposto a perder. A chuva que caía fina no início da tarde intensificou-se, tamborilando no telhado como um prelúdio sombrio para o que estava por vir. O céu estava carregado, refletindo a tensão que pairava no ar. A chuva continuava a bater no telhado do ateliê, enquanto Ana sentia o impacto da declaração de Marcos Villar como um golpe em seu peito. Os olhos de Alex, geralmente tão claros e confiantes, estavam sômbrios, marcados por uma culpa que ele não podia mais esconder. O silêncio se arrastava entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva e pelos olhares dos poucos presentes que haviam testemunhado a cena. Duarte? A voz de Ana tremeu, a incredulidade pintando cada sílaba. Alex Duarte? Você? É um Duarte? Alex respirou fundo, sentindo cada fibra de seu ser clamando para desfazer a dor que via nos olhos dela. Sim, Ana.
Eu sou Alex Duarte, herdeiro de um conglomerado que você conhece bem. Mas por favor me escute, não sou quem você pensa. Marcos deu uma risada baixa, satisfeito em ter finalmente quebrado a fachada de Alex. Ah, que cena emocionante, mas temo que suas explicações não vão adiantar muito agora, não é? A mandíbula de Alex se apertou, e ele ignorou Marcos, focando-se apenas em Ana. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou quando viu o reflexo da traição em seus olhos. Por que não me contou? Tudo isso? Foi apenas Ana perguntou, a voz entrecortada pelo turbilhão de emoções. Ela cruzou os braços, como se estivesse tentando se proteger da verdade que acabara de ouvir. Não, não foi uma mentira. Alex começou. A urgência em sua voz era quase desesperada. Eu vim para essa vida buscando algo real, Ana. Eu estava cansado da superficialidade, das pessoas que só viam meu nome e o que ele representava. Quando te conheci, encontrei mais do que jamais esperei. E eu me apaixonei por você, pelo que você representa, pelo que este lugar significa para todos que passam por aqui. A chuva aumentou, o som se intensificando como um aplauso caótico da própria natureza para aquele momento. Ana olhou para ele, lágrimas ameaçando cair, misturando-se com a água que escorria de seus cabelos. Ela queria acreditar. Queria desesperadamente que as palavras dele fossem a verdade que sentia em cada gesto e em cada sorriso. Mas a dor da revelação ainda era fresca. Marcos, impaciente com a cena, deu um passo à frente. Isso é tudo muito tocante, mas temos negócios a resolver. Você pode ter conquistado a simpatia dela, Alex, mas isso não muda o fato de que eu tenho um contrato em andamento. Alex virou-se para ele, os olhos faiscando. Não se você não tiver o prédio. Sua voz era fria e controlada, algo que Ana nunca tinha ouvido. Eu tenho os meios para comprá-lo antes de você, Marcos, e eu vou fazer isso. O sorriso de Marcos vacilou, e ele estreitou os olhos. Está blefando. Alex soltou um sorriso cansado, mas determinado. Tente a sorte e descubra. O silêncio que se seguiu foi cortante. Marcos, visivelmente descontente, recuou com um aceno de cabeça cheio de veneno. Essa história ainda não acabou. Ele se virou, desaparecendo sob a chuva que borrava a linha entre céu e terra. Ana permaneceu imóvel, olhando para Alex com um misto de dor e confusão. Ele deu mais um passo em sua direção, os olhos buscando os dela com uma honestidade que ele esperava ser suficiente. Eu quero ajudar, Ana. Não porque posso, mas porque preciso. Porque isso significa mais para mim do que qualquer coisa que já possuí. Ela sentiu o coração se apertar, como se algo dentro dela estivesse se reconstruindo, peça por peça, mas ainda trêmulo. Respirou fundo e deixou a tensão escapar num suspiro. Eu não sei como me sentir agora, Alex. Tudo o que sei é que preciso de tempo para processar tudo isso. Alex assentiu, respeitando a distância que ela ainda mantinha. Eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Os dias que se seguiram foram intensos. A notícia da compra do prédio por Alex, por meio de uma doação anônima para um fundo de preservação cultural, espalhou-se rapidamente. Marcos Vilar desapareceu das manchetes, e o ateliê de Ana continuou a ser um espaço de esperança. Mais do que isso, Alex e Ana começaram pouco a pouco a se reconstruir. Numa tarde, quando o sol dourava o ateliê e a chuva já era apenas uma lembrança distante, Ana encontrou Alex do lado de fora, observando uma nova pintura que Lara, a pequena prodígio, havia feito. Ele se virou quando a viu, os olhos ainda inseguros. Você fez o que prometeu, ela disse, e desta vez havia um sorriso em seus lábios. E eu sei que não foi fácil. Valeu a pena por você, por este lugar. Ana se aproximou, e a distância que parecia insuperável desapareceu. Ela tocou sua mão, um gesto pequeno, mas carregado de aceitação e esperança. Vamos trabalhar juntos, então. Expandir isso para que mais pessoas sintam o que eu senti ao pintar pela primeira vez. Os olhos de Alex brilharam, não mais sombrios, mas cheios de promessas e sonhos. Com você, eu faria isso para sempre. O ateliê voltou a ser um lugar de cores, risos e vida. E na nova parceria de Alex e Ana, havia algo mais. Uma renovação de sentimentos e a certeza de que o amor, verdadeiro e autêntico, pode florescer mesmo nas situações mais improváveis. Obrigado por acompanharem essa história cheia de emoções e reviravoltas. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever e deixar o like para mais conteúdos como este. E não saiam ainda. O próximo vídeo que vai aparecer é um romance igualmente cativante, com um toque de mistério que vai prender vocês do início ao fim. Não percam!